Bom dia a todos. Hoje é 30 de maio, de 2020. O mês já está finalizando. E hoje eu trago uma palavra para vocês que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Uma passagem muito conhecida da Bíblia. Mas hoje eu queria trazer uma reflexão diferente. O Senhor tem me incomodado muito com relação a isso. Me deu o discernimento, o entendimento, para que eu abrisse a visão para um outro ângulo da palavra. A Bíblia ela é muito interessante, porque assim, você pode ler a mesma passagem em diversos momentos da sua vida, mas sempre ela vai lhe mostrar alguma coisa diferente, alguma coisa que você não viu da última vez que você leu, alguma coisa nova. Ela sempre vai nos levar para o momento que a gente está passando. Por isso que a Bíblia é a palavra viva, né? O tempo passa, os anos passam, mas ela não se modifica, ela permanece ali. Ela é atual há 2000 anos atrás, ela é atual 2000 anos depois, ela vai ser atual mais 2000 anos à frente. É uma palavra que ela nunca morre. Então vamos lá para a leitura. Marcos capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube o que eles estavam pensando e disse: Por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a sua cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Glória a Deus, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento da leitura, que o Senhor possa abrir nossas mentes, abrir os nossos corações, para que nós possamos compreender a mensagem que hoje o Senhor quer passar para nós. Então, assim, quando eu vejo essa leitura, eu já li essa passagem diversas vezes e sempre com um entendimento com relação a essa passagem, né? Algumas pregações que eu ouvi falava que essa passagem que os amigos, né, que a gente tinha que se aproximar de pessoas que nos levassem a Deus, né? Como é o caso desses 4 homens que levaram, embora toda dificuldade, esse paralítico junto ao Senhor. Em outras passagens eu já escutei falar
sobre a incredibilidade, né? Incredulidade dos fariseus que ali ficavam, que eles se aproximavam de Jesus, não porque crescem, não porque estavam adorando, buscando, mas porque eles queriam ver falhas, né? Eles queriam julgar, eles queriam, né? Mas eles não sabiam que o Senhor, ele é o Senhor dos pensamentos, né? A gente pode falar algo pela boca, a gente pode até se calar, mas o Senhor, ele sabe o que a gente está pensando, ele sonda os nossos pensamentos. Em outras passagens também eu ouvi que o Senhor é capaz de curar, o Senhor é capaz de levantar, que as pessoas ficaram abismadas quando aquele paralítico saiu dali, entrou, né, paralítico. Os homens tiveram essa dificuldade, né, de colocar esse homem próximo ao Senhor Jesus, e aquele homem recebeu a cura dele, né? Ele não pediu, mas o Senhor já sabia o que ele queria. Então, assim, hoje eu venho trazer para vocês uma nova visão com relação a essa palavra. O quanto a religiosidade tem nos afastado do Senhor. Cafarnaum era uma cidade na qual o Senhor Jesus morava, uma das cidades no qual ele tinha morada. Jesus tinha uma casa, tinha uma moradia, tinha um abrigo em Cafarnaum. Quando ele chegou em Cafarnaum, ele logo foi para a sua casa, né? A palavra fala que quando Jesus chegou em casa, a notícia se espalhou que ele estava na casa dele, que ele estava em Cafarnaum. E a fama de Jesus já era conhecida por todos, pelos seus milagres, pelas palavras que ele pregava, né? Muitos gostavam de ouvir ele pregando. Eu fico imaginando assim o poder da pregação do Senhor, o poder da fala, da evangelização dele naquele tempo. Até hoje a gente escuta a palavra do Senhor através de outras pessoas e a gente sente o poder da palavra. Eu imagino ela vindo da boca do próprio Senhor Jesus, né? Então, assim, naquele tempo, Jesus ele voltou para casa, ele estava em Cafarnaum. A notícia ela se espalhou que Jesus estava naquela cidade. E ouvindo falar que Jesus estava naquela cidade, aqueles homens, né, lembraram-se do amigo, né, do amigo paralítico. E pensaram, né, já deveriam com certeza ter ouvido o Senhor fazer outros milagres, talvez até milagres maiores que esses. E resolveram levar o paralítico ao encontro de Jesus. Aquele paralítico, ele era uma pessoa que ele deveria ter muitos pecados. Por que eu falo isso? Porque quando o Senhor o encontrou, assim que o Senhor viu, assim que o Senhor o viu, o Senhor já disse: os seus pecados estão perdoados. Porque o Senhor, ele sonda os pensamentos, mas ele também sonda os corações. O Senhor com certeza sabia que o anseio do coração daquele homem era ter seus pecados perdoados. Talvez até maior do que a vontade dele se locomover, dele voltar a andar. O Senhor conhece os nossos corações, Ele não faz milagres em nossas vidas em vão, Ele não lança palavras em vão, Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita. E eu acredito assim, quando o Senhor teve um encontro com aquele homem e ele falou, seus pecados estão perdoados, ele sabia com certeza do anseio do coração daquele paralítico. Mas assim, eu fico imaginando a cena. Imaginem a cena. Vamos imaginar que a casa do Senhor, que a casa onde ele estava lá em Cafarnaum, fosse uma igreja. Pode ser a igreja que hoje a gente frequenta.
Vamos imaginar que a casa do Senhor fosse uma igreja. Vamos imaginar que o Senhor Jesus ele estava lá. Ele estava lá pregando a palavra, evangelizando e esperando o momento certo de fazer o seu milagre. Vamos imaginar que aquela igreja estava lotada, tipo hoje, nos tempos de hoje, quando vem uma cantora famosa, gospel, quando vem um pregador muito conhecido, que a igreja lota e fica aquela multidão que a gente não consegue nem entrar, a gente não consegue nem se aproximar direito, mas vamos imaginar essa cena, né? Uma igreja lotada, uma igreja na qual a gente não conseguisse nem passar pela porta, de tamanha que era a multidão, as pessoas, a igreja estava tão lotada que as pessoas já não ficavam mais dentro da igreja, as que estavam se achegando já estavam ficando ali na entrada, na porta. E as outras pessoas que estavam chegando depois não estavam conseguindo adentrar porque estava embarreirado de pessoas ali na porta da igreja. Vamos imaginar que veio uma pessoa com sede, com anseio, com o coração voltado para Deus, querendo se encontrar com Jesus. Irmãos, essa cena hoje a gente vê muito na igreja. A gente vê pessoas dentro da igreja, a gente vê pessoas dentro da casa do Senhor, a gente vê pessoas que comungam ali no mesmo local, que tem o convívio ali com o Senhor Jesus, que conhece a palavra, porque Jesus ele pregava a palavra, aquelas pessoas elas conheciam, elas não tinham conhecimento. Jesus ele nessa palavra fala que Jesus ele, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, então Jesus ele falava da palavra, as pessoas tinham conhecimento, as pessoas estavam na casa do Senhor, na casa onde o Senhor morava, junto com o Senhor, mas elas eram um impedimento para muitas pessoas que queriam entrar. Quantos irmãos hoje eles não conseguem entrar na igreja? Eles não conseguem escutar a palavra, eles não conseguem receber o milagre, porque as próprias pessoas dentro da igreja fazem aquela barreira. Eu fico imaginando uma cama com uma pessoa doente, paralítica, querendo entrar no local para ter o um encontro com Jesus. Imagina aí, irmão, a cena. Imagina, como eu estou falando aqui, imagina uma igreja lotada, imagina muitas pessoas, imagine Jesus dentro dela, imagine um enfermo numa maca chegando, sendo carregado por 4 homens. Eu fico pensando, meu Deus, será que as pessoas que estavam ali não viram aquela pessoa doente, aquela pessoa acamada, aquela pessoa que não tinha forças, aquela pessoa que não conseguia se levantar, aquela pessoa que precisava de ajuda? Será que eles não viram aquele irmão chegando e pensaram em algum momento, vamos abrir caminho? Em nenhum momento do texto fala que o impedimento daquele paralítico entrar fosse o tamanho da porta, de maneira nenhuma. No texto, é claro quando diz, eles fizeram, cadê? Deixa eu... Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, assim, o texto ele é claro quando ele fala que foram as pessoas que lá estavam, que foi aquela gente que lá estava, que não estava permitindo que aquele homem se achegasse até Jesus. Então, assim, isso acontece muito, irmão, nos tempos de hoje. A gente está dentro da igreja, mas a gente muitas vezes não dá espaço para as pessoas se achegarem, para as pessoas ouvirem o evangelho. Irmão, mas como se as pessoas elas entram na igreja, elas conseguem adentrar, elas conseguem ouvir o pastor falar, elas conseguem... Irmãos, o nosso testemunho. Irmão, a barreira que a gente cria para muitos novos
convertidos ou não convertidos que estão vindo buscar uma conversão, um caminho, uma direção, se achegar na igreja e não se achega pelo mau testemunho, por uma palavra dura, muitas vezes por uma falta de recepção. Irmão, seja bem-vindo, entre aqui, se sente, você é muito amado, você é muito querido. A gente não abre espaço como aquela gente desse texto não abriu espaço para o paralítico, a ponto do paralítico ter que subir o telhado, abrir um buraco com aqueles 4 homens. Eu fico imaginando a dificuldade que aqueles homens tiveram de levar aquela maca, de levar aquele paralítico doente para junto de Jesus. Mas, irmão, a palavra que eu quero falar para vocês hoje é que muitos desistem. Eu escuto muito, muito, muito. Eu escuto muito, eu tenho muitas amigas minhas, muitos amigos meus, que eles dizem para mim que eles não vão mais à igreja porque na igreja é cheia de pessoas hipócritas, são pessoas que gostam de julgar, são pessoas que gostam de falar na vida do irmão, são pessoas que você vê o testemunho e diz assim, eu vejo aquela pessoa fazendo isso, eu lá vou procurar, lá vou querer ser crente, eu lá vou querer buscar o evangelho para me ficar que nem essa pessoa. Eu não, entendeu? Então assim, irmão, eu posso dizer que esse texto, ele hoje me trouxe a lembrar que nós, muitas vezes, nós somos essa barreira, que nós, muitas vezes, nós somos esse impedimento para muitos irmãos conhecerem a Jesus. Não seja, irmão, um impedimento, não seja uma pedra de tropeço, não seja uma barreira para permitir que outros irmãos se acheguem até Jesus. Irmão, faça a sua vida de um testemunho. Fale da palavra do Senhor, trate o seu irmão, seja ele como for. Irmãos, no mundo espiritual, muitos irmãos chegam que nem esse paralítico. Muitos. Às vezes você vê o irmão bem vestido, às vezes você vê o irmão mal vestido, não sei. Mas você vê o irmão andando, o irmão caminhando, o irmão falando, o irmão com saúde, o irmão sozinho, sem ninguém para carregar. Mas aquele irmão, ele está tão doente quanto aquele paralítico. No mundo espiritual, irmão, ele está acamado, ele não consegue andar, ele não consegue se mover, ele precisa de ajuda, ele precisa que alguém o carregue, que alguém o leve, ele precisa ser bem recebido, ele precisa ter portas abertas. Não somente na igreja, irmãos, mas a gente tem que dar testemunho na nossa casa, a gente tem que dar testemunho na nossa rua, a gente tem que dar testemunho aonde quer que a gente vá, que a gente tenha um coração aberto para receber qualquer pessoa que seja. Essa palavra hoje, ela me mostra que se esse homem tivesse desistido, irmão, você que está afastado da igreja, você que está ouvindo essa palavra, que hoje diz assim, eu não vou para a igreja porque meu pastor fez isso, meu pastor fez aquilo, eu não vou para a igreja porque tem um irmão lá que só Jesus na causa, eu não vou para uma igreja dessa, eu não vou para uma igreja que tem um monte de gente assim, que são pessoas hipócritas, que são... Irmão, você que está ouvindo essa palavra, esse paralítico, ele não estava buscando os fariseus que ele não estava buscando aquelas pessoas que estavam à porta a embarrear a sua entrada. Esse paralítico, ele estava buscando a Jesus. Ele queria ter um encontro com Deus, ele não estava se importando com quem estava ali, ele não estava olhando para as dificuldades. A palavra do Senhor, ela fala que nós devemos nos congregar. A palavra do Senhor fala que nós devemos nos alegrar. Alegrei-vos quando dizei, vamos à casa do Senhor. Irmãos, se esse paralítico ele tivesse visto aquelas pessoas embarreirando a porta e não deixando eles entrarem, não deixando ele passar, ele doente, ele sem conseguir andar, ele sem forças, ele sem conseguir se mover, ele não conseguia nem dar um passo para poder se aproximar do Senhor. Muitos chegam na igreja assim, irmãos,
Não é porque eles estão andando, não é porque eles estão falando que eles não são paralíticos. Muitas pessoas estão paralisadas, irmãos, e precisam de ajuda. Se aquele homem ele tivesse desistido quando ele viu essa barreira, quando ele viu as pessoas impedindo eles entrarem, se esse homem tivesse desistido, irmão, ele não tinha conseguido o milagre dele. Eu vejo, eu tenho certeza, eu acho que quem escuta essa passagem pode pensar que o que esse paralítico mais queria era andar. Mas eu olho essa palavra, Senhor, e eu vejo que aquele paralítico mais queria era que os pecados dele fossem perdoados. Eu não sei do passado dele, eu não sei como foi o nascimento, a infância, a vida daquele homem. Mas quando Jesus viu aquele homem e disse: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Eu sinto que o Senhor sabia o que aquele homem queria. Só que o Senhor, a gente espera algo de Deus, a gente não. Aquele homem talvez dissesse: Eu quero que os meus pecados eles sejam perdoados, eu quero encontrar o Senhor, eu quero ter a salvação da minha vida. Mas o Senhor ele sempre faz além do que a gente espera, ele sempre faz a mais, ele faz coisas que a gente não pode imaginar. Além de perdoar os pecados daquele homem, Senhor, meu Deus, que bênção você ter seus pecados perdoados. Já pensou Jesus hoje dizendo para você, os seus pecados estão perdoados. E você podendo recomeçar uma nova vida do zero, uma vida de salvação, uma vida de alegria. Além de perdoar os pecados daquele homem, Senhor o pôs em pé. Ele ficou tão bem, irmãos, que ele conseguiu carregar a maca dele sozinho, o que ele entrou ali precisando de ajuda de 4 outros homens. Hoje ele estava sozinho, carregando a maca dele. Então assim, irmãos, essa palavra eu trouxe para você que está desacreditado da igreja, para você que está afastado dos caminhos do Senhor, para você que pensa assim, eu não quero mais aquilo para mim, eu tenho fé em Deus, eu amo a Deus, eu, eu adoro a Deus, eu tenho a minha fé, mas eu não vou mais para aquela igreja, eu não quero mais ir para a igreja. Irmãos, esse homem ele teria recebido o milagre dele. Esse homem ele jamais teria recebido a cura dele se ele tivesse ficado em casa. Ele precisou ir até a casa de Jesus, ele precisou ir até a casa do Senhor para receber o milagre dele. Hoje, 30 de maio de 2020, nós estamos com as igrejas fechadas, né? Devido a essa pandemia, devido a esse decreto, em quase todo o país, né? Alguns estados já estão abrindo aos poucos. Aqui eu sou do Ceará, aqui no Ceará ainda estamos com o decreto. Mas eu acredito que a partir do próximo mês, aos poucos as coisas voltem à normalidade. Aos poucos as igrejas se reabram. Mas, irmão, você não precisa esperar a igreja abrir. Você pode voltar para a casa do Senhor agora. As igrejas elas foram fechadas, mas foi feita uma igreja na casa de cada irmão. Aqueles que estão ouvindo a minha palavra hoje estão sendo igreja, estão buscando a palavra do Senhor, estão querendo se encher, estão querendo se achegar próximo a Deus. Mas assim, irmãos, eu digo, é muito importante a gente se congregar. A palavra de Deus fala que quando 2 ou mais estão reunidos, ali está a presença dele. E o que a gente deve buscar, irmãos, é a presença do Senhor. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve ter na nossa vida para conseguir o milagre é a obediência. Não é o que eu quero, não é a minha vontade, é o que o Senhor quer para mim. Então, assim, irmãos, a gente deve obedecer. Se a palavra do Senhor fala que nós devemos nos congregar, eu não gosto, eu não quero, eu não me sinto bem, a gente deve obedecer.
obedecer. A obediência, ela leva o milagre. A obediência, a persistência, ela vai fazer você ver coisas que antes você não via. E essa palavra eu trouxe para você. Pensar, refletir, analisar. Busque o Senhor. As igrejas vão reabrir novamente. Vá à casa do Senhor enquanto você não puder estar indo. YouTube, as redes sociais, muitas igrejas. Aquela igreja que você frequentava, que você se afastou. Aquela igreja que você tem vontade de conhecer, mas você nunca foi. Entre no Instagram, no YouTube, no Facebook, adicione essa igreja. Irmãos, muitas igrejas estão fazendo lives, estão gravando vídeos, estão fazendo cultos online. Então, assim, comece a participar hoje, dia 30 de maio. Amanhã é 31, depois é 1º, começa um novo mês, daqui a pouco a gente está no meio do ano, daqui a pouco começam os bros da vida, setembro, outubro, novembro, dezembro, e o ano se acaba. E os dias vão passando. Eu poderia ter sido levada pelo Senhor nessa pandemia. Eu peguei essa Covid, eu peguei essa doença, mas o Senhor me livrou. Você que está ouvindo esse áudio pode estar doente, pode não estar, mas o Senhor tem te livrado, irmão. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O tempo é curto, a gente pode a qualquer momento perder tempo. Um piscar de olhos, essa pandemia ela levou uma pessoa muito querida minha, mas que ela me julgou por algo que eu não fiz. Eu fui lá querer saber por que ela tinha me julgado e ela continuou o julgamento dela, ela não voltou atrás. Eu disse para ela o quanto eu gostava dela, que eu não queria ficar intrigada com ela, ou enfim, mas ela não me perdoou e nessa pandemia ela se foi. E eu me culpei, irmãos, eu me culpei, eu fiquei pensando, eu poderia ter ido tentado mais vezes, eu poderia ter insistido, eu poderia ter feito ela me perdoar, porque a gente tem que pedir perdão, não somente para aquelas pessoas que a gente fez o mal, mas para aquelas pessoas também que acham que nós fizemos mal a elas, entendeu? E assim, foi tarde, ela se foi e eu muitas vezes quis insistir, muitas vezes quis e não fiz. Não deixe, irmãos, o mal acontecer, não deixe algo ruim na sua vida vir para você buscar o Senhor. Porque às vezes não dá tempo, às vezes é tarde demais. Fiquem na paz, esse é o meu primeiro vídeo, eu espero que tenham gostado. Eu vou lançar mais vídeos no meu canal. E deem um like, se inscrevam, curtam. E obrigada. Que o Senhor possa abençoar todos vocês.